Seja muito bem-vindo ao canal Templo dos Salmos. No vídeo de hoje, vamos juntos refletir sobre 20 poderosas lições extraídas da trajetória extraordinária de Davi, o pastor de ovelhas que se tornou o maior rei de Israel. Mais do que um personagem bíblico, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E através de seus acertos, falhas, desafios e vitórias, tornou-se exemplo vivo de liderança, fé, humildade e perseverança. Prepare-se para mergulhar nessas lições profundas, adaptando cada ensinamento para sua própria caminhada. Vamos começar pela base de tudo. Deus observa o seu coração, não a sua aparência. Quando Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, todos esperavam que o escolhido fosse alguém forte, alto, com aparência imponente. Porém, Deus deixou claro, o homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Talvez você já tenha sentido o peso do julgamento das pessoas, que valorizam aparência, títulos ou origem. Mas diante de Deus, o valor do seu coração sincero e humilde vale mais do que qualquer currículo ou beleza exterior. É o que há dentro de nós, fé, sinceridade, disposição em obedecer a Deus, que verdadeiramente importa. A segunda lição nos leva à escolha de Davi. Você pode ser escolhido mesmo quando ninguém aposta em você. Todos os irmãos de Davi foram apresentados a Samuel e só então lembraram do mais jovem, Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Para os homens, ele era invisível, sem destaque. Para Deus, ele era o escolhido. Isso nos ensina que não importa se as pessoas nos subestimam, nos ignoram ou não veem valor em nossas vidas. Deus está vendo, Deus conhece o nosso potencial e Ele pode nos promover mesmo quando ninguém mais acredita em nós. A aprovação de Deus é suficiente para dar início a uma história extraordinária. A terceira lição é clara. A unção te prepara, mas é o processo que te forma. Davi foi ungido por Samuel ainda jovem, mas demorou muitos anos até que assumisse o trono de Israel. Entre a promessa e a posse, Davi passou por desertos, enfrentou gigantes, fugiu de Saul e lidou com perseguições. A unção representa a capacitação de Deus, mas o processo é a escola onde aprendemos dependência, maturidade e perseverança. Não rejeite o processo. É nele que Deus trabalha nossos fundamentos, molda nosso caráter e nos ensina a confiarmos nele antes de confiarmos em habilidades ou oportunidades. A humildade abre portas onde o orgulho fecha. Essa é a quarta lição. Por mais que já soubesse seu chamado, Davi continuou cuidando das ovelhas de seu pai e, posteriormente, serviu a Saul com fidelidade e respeito. Ele não se encheu de arrogância, mesmo já tendo sido ungido rei. Seu coração humilde foi o que o fez ganhar o respeito e o amor dos que estavam ao seu redor. Com frequência, o orgulho nos impede de enxergar e agarrar oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Mas a humildade nos mantém ensináveis, ajustáveis e prontos para receber novas responsabilidades. Ser fiel no pouco é o que prepara você para o muito. Davi, antes de ser rei, era pastor. Ele era tão dedicado ao seu serviço aparentemente insignificante que arriscava a própria vida para proteger as ovelhas de predadores. Sua fidelidade nas pequenas tarefas foi observada e recompensada por Deus. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Grandeza nasce do zelo em coisas simples. Nunca despreze as pequenas oportunidades, pois é ali que Deus prova nosso caráter antes de nos promover a desafios maiores. Sexta lição: coragem diante dos gigantes da vida. Todos conhecemos a história em que Davi, ainda jovem, enfrenta o gigante Golias, confiando plenamente em Deus. Davi não ficou intimidado pelo tamanho do problema, pela força ou pela ameaça que representava.
Sua segurança estava no Senhor dos Exércitos. Na sua vida, os gigantes podem ter outros nomes: problemas financeiros, crises familiares, doenças, desafios profissionais. O segredo é o mesmo: vença o medo, enfrente-os com fé, sabendo que Deus luta as suas batalhas. Em conexão à coragem, vem a sétima lição: confie mais em Deus do que em suas próprias habilidades. Davi sabia usar muito bem a funda, mas declarava que era Deus quem lhe dava a vitória, pois já tinha experimentado livramentos ao enfrentar leões e ursos no passado. Ao confiar em Deus, acima das próprias capacidades, Davi deixou um legado de dependência e de reconhecimento de que o sucesso vem pela mão do Senhor. Capacite-se, estude, desenvolva talentos, mas nunca se esqueça: a vitória verdadeira vem de Deus. Oitava lição: cuidado com decisões precipitadas quando estiver cansado. Houve um momento em que Davi, exausto de fugir de Saul, cogitou se refugiar na terra dos filisteus, colocando-se entre inimigos para escapar da perseguição. O cansaço, sejam decepções ou pressões diárias, pode nos levar a arriscar atalhos e buscar soluções distantes do propósito de Deus para nós. Não tome decisões importantes no ápice do desgaste emocional. Peça direção, espere, renove suas forças e então siga no propósito certo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a nona lição. Davi viveu crises profundas, foi perseguido, perdeu tudo temporariamente, teve amigos contra si. Em certos momentos, chorou até não ter mais forças. Mas mesmo chorando, ele buscava se fortalecer no Senhor. Nunca se esqueça: a dor e a tristeza não são eternas. Por mais longa que seja a noite, Deus renova nossa esperança e traz alegria com um novo amanhecer. Permita-se ser consolado, confie, o tempo da alegria vai chegar. O Senhor é o pastor que supre todas as necessidades. Inspirado no Salmo 23, Davi sabia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No cuidado do pastor com as ovelhas, Davi entendeu o cuidado de Deus com ele. Não importa a natureza da necessidade, financeira, emocional ou espiritual, a provisão do Senhor nunca falha. Admitir erros, arrepender-se de verdade, ter um coração quebrantado, essa é a 10ª lição. Davi pecou gravemente ao envolver-se com Batseba e tentar acobertar o erro com a morte de Urias. Quando confrontado, Davi não buscou desculpas, mas quebrou-se, escreveu o Salmo 51, clamou por um coração puro e restaurado. O arrependimento sincero é que restabelece nosso relacionamento com Deus e nos conduz à restauração. Errar faz parte da natureza humana. Reconhecer, pedir perdão e mudar de atitude é escolha de um coração sensível a Deus. 11ª. Adorar de verdade vai muito além da expressão pública. Os salmos revelam que Davi buscava Deus de todo o coração, com sede e fome espirituais genuínas. Sua adoração não era formalidade nem ligada à plateia, era comunhão íntima, sincera, diária. A verdadeira adoração nasce do desejo autêntico de estar na presença de Deus e reconhecê-lo como primeiro em tudo. O Senhor é o pastor que supre todas as necessidades. Inspirado no Salmo 23, Davi sabia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No cuidado do pastor com as ovelhas, Davi entendeu o cuidado de Deus com ele. Não importa a natureza da necessidade, financeira, emocional, espiritual, a provisão do Senhor nunca falha. Quando confiamos plenamente em Deus, descansamos por saber que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. 13ª lição: consulte a Deus antes de tomar decisões. Em situações críticas, Davi consultava ao Senhor antes de agir, buscando direção divina antes de avançar em batalhas ou tomar decisões estratégicas. Deus não rejeita quem o busca sinceramente. É arriscado tomar decisões importantes apenas com base nos próprios pensamentos.
Ore, espere a resposta, confie que Deus sabe o melhor caminho. Espere o tempo de Deus para as promessas se cumprirem. Essa é a 14ª lição. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas somente aos 30 anos começou a reinar de fato, após um longo processo de preparação. A promessa de Deus é fiel, mas o tempo dele é perfeito. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no compasso da maturidade. Espere, confie, amadureça no processo. Depois da espera, virá o cumprimento pleno da promessa. A 15ª lição. Para quem confia em Deus, o final da história é sempre de vitória. Mesmo nas mais difíceis batalhas, mesmo nos momentos de perseguição, traição e provas, Davi experimentou a fidelidade de Deus. No final de sua vida, ele declarou: "O Senhor é minha rocha, meu libertador, meu escudo." Se você está passando por tempos difíceis, não perca a esperança. Há um final de vitória para os que permanecem fiéis a Deus. Agora, vamos além. 16ª lição. Seja generoso e reconhecido, atribuindo todas as vitórias a Deus. Davi, ao vencer batalhas ou conquistar cidades, sempre dava glórias a Deus e não a si mesmo. A gratidão nos mantém conectados à fonte de toda bênção e impede que o sucesso suba à cabeça. 17ª. Honre alianças e amizades leais. Davi e Jonatas formaram uma das mais belas amizades da Bíblia. Mesmo diante de perigos e do ciúme de Saul, Davi nunca traiu a confiança de Jonatas. E depois de sua morte, cuidou de sua descendência. Valorize as pessoas que caminham com você, mantenha-se fiel às alianças verdadeiras. 18ª. Saiba esperar pelo momento certo para agir. Davi teve a chance de matar Saul, seu inimigo, mas escolheu não tocar naquele a quem Deus havia colocado como rei naquele tempo. Por isso, foi poupado do erro de agir precipitadamente. Tenha discernimento sobre o tempo de agir e o tempo de esperar. Não se precipite, não se vingue à sua maneira. Deixe Deus agir no tempo certo. 19ª. Aprenda a lidar com críticas e oposição sem perder o foco. Durante sua vida, Davi foi duramente criticado, perseguido, até mesmo traído pelos próprios amigos. No entanto, ele mantinha o coração firme, buscando orientação em Deus e perseverando no seu chamado, sem se contaminar com ressentimentos. As críticas fazem parte, mas não podem te parar. Por fim, 20ª lição. Celebre vitórias, mas permaneça humilde e dependente de Deus até o fim. Davi celebrou muitas conquistas, mas nunca deixou de buscar a orientação, o favor e a presença de Deus. Sua vida é testemunho de que a dependência contínua de Deus é o segredo para uma trajetória bem-sucedida. E aí, qual dessas 20 lições mais impactou você? Compartilhe nos comentários qual delas mais falou ao seu coração nesse momento. Se este vídeo edificou sua vida, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal Templo dos Salmos. Que a história de Davi continue inspirando você a viver com fé, integridade e humildade, confiando nesse Deus que transforma destinos e leva pessoas comuns a lugares extraordinários. Que Deus te abençoe